Uma boa noite, que Jesus nos abençoe nesse momento. Agradecemos a Deus por mais esse dia que passou, pela nossa família, pelo trabalho. Agradecer os anjos da guarda, os anjos protetores, que sempre estão nos acompanhando, a todos nós na terra. Cada ser humano tem um espírito protetor que acompanha, por ordem de Deus, nosso Criador. Então nós vamos iniciar a nossa tarefa, orando sempre a prece que Jesus nos ensinou, no capítulo 6 de Mateus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Então hoje nós vamos, antes de iniciar, eu quero fazer um convite, que nós temos uma reunião na nossa comunidade aqui, nossa unidade doutrinária, Amanhecer de uma Nova Era. Na segunda-feira nós temos mediúnico, às 20 horas. Na terça-feira nós temos um estudo da doutrina espírita, às 20 horas também. Na quarta, na quinta e no sábado nós temos o Evangelho, nas páginas. Todo horário é 20 horas. Eu quero também dar o endereço daqui, que se alguém quiser vir nos visitar, quer vir de outra cidade. Às vezes a pessoa já trabalhou no mediúnico, quer vir aqui nos visitar, ver como é que é o nosso trabalho. É muito importante essa visita, para saber como que é as coisas, certinho. Então nós temos aqui na Rua Londrina, 67, no bairro São Cristóvão, Cascavel, Paraná. O telefone é 45 998 56 9939. Qualquer coisa, falar com o Leandro. Obrigado. Então nós vamos hoje fazer uma leitura, um comentário no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 22 e 23. Oração e mediunidade. Não pode existir mediunidade sem oração, que ativa o campo magnético para a livre passagem do diálogo com os espíritos. A oração é, pois, uma força de Deus que pode ser gerada na intimidade do homem pelo exercício da caridade, que é filha do amor. Tudo na terra, desde os tempos primitivos, já se usava a oração. Esse contato com os espíritos, desde as tribos indígenas até hoje, sempre também no passado, sempre foi, eles tinham esse conhecimento do intercâmbio espiritual. Recebi os pajés, lá nas tribos, e sempre existiu. E sempre existe a oração, porque não existe um trabalho espiritual, uma oração que não seja iniciado com a oração. E qual oração? Pai Nosso. O Pai Nosso está esquecido, quase esquecido pela humanidade. Hoje, as doutrinas evangélicas, a maioria, não oram mais a prece do Pai Nosso. O único que ora a prece do Pai Nosso, alguma doutrina, é a religião católica. Essa ora sempre o Pai Nosso. E é a oração, a maior oração na face da terra, é o Pai Nosso. Porque foi ensinada por Jesus a seus discípulos, em Mateus capítulo 6. Ele ensinou o Pai Nosso como uma oração
fundamental. Todos os inícios do Evangelho, do mediúnico, precisa nós orar o Pai Nosso. O Pai Nosso não pode ser uma prece decorada, porque o conteúdo do Pai Nosso é indescritível, gente. Nós não entendemos ainda esse conteúdo do Pai Nosso, essas palavras. O Pai Nosso é fantástico. E nós temos como um dever de orar, porque o Pai Nosso é um pacto de nós com Deus, né? É uma constituição. O Pai Nosso, não existe outra prece que substitui o Pai Nosso. Não existe na Terra. Nós temos que ter esse hábito de orar. Nós alimentamos alimento material 2, 3 vezes por dia, até mais. Mas a prece é muito difícil nós fazer uma prece, principalmente junto com a família. Não dá tempo de orar 2, 3 minutos um Pai Nosso, agradecer ao alimento, agradecer a saúde, agradecer a família. Não custa nada. Senta ao redor de uma mesa e ora o Pai Nosso em agradecimento do alimento que está ali, daquelas pessoas que produziram esses alimentos, que está chegando em nossas mesas todos os dias. Então nós temos como um dever cristão de fazer a prece. Porque a prece é o único telefone que nós podemos comunicar com Deus, é pela prece, gente. Porque a prece nós comunicamos com Deus pelo pensamento. E a prece tem que fazer em silêncio. É sempre bom quando a gente vai orar em mais pessoas, é bom orar orar em voz alta, né? E os outros acompanhar em silêncio. Porque se orar em silêncio todos, um está orando uma palavra, outro já está na outra e fica desconectados, né? Não tem as notas certas. Mas quando um ora, o Pai Nosso e outros acompanha, você pega o ritmo certo. Todo ora naquela faixa vibratória. Isso é muito importante, gente. Porque nós temos agora na nossa sociedade moderna, nós deixamos de orarmos. A maioria das pessoas não oram mais. Tem criança que tem 5, 8, 10 anos, não sabe orar um Pai Nosso. Porque os pais não ensinam. E o Pai Nosso é a espada, é o escudo, para nós se defender das trevas. Quando Jesus falou que orar e vigiar para não cair em tentação, é claro, nós não vigiamos nem oramos mais. Vigiar é sempre vigiar os pensamentos, no bem, no amor do próximo. Porque a gente escuta muito e vê muito hoje, no nosso meio da humanidade, as pessoas, além de não orar para as pessoas, eles desejam mal para as pessoas. Que cai um raio na cabeça do outro, que o outro se arrebente lá na frente, que o outro não dá certo. Isso aí é cristão? O cristão só vibra o bem, gente. Só deseja o bem para todos. Quando Jesus ensinou para nós amar o próprio inimigo, fazer do inimigo um amigo do coração, um irmão do coração, tem uma doutrina mais abençoada do que essa? O Paulo sempre recomendava orar pelas autoridades da terra, orar pelos governantes, pelas autoridades, mas por todos, independente, todos precisam de oração, gente. E todos nós temos um dever de orar por todos, não desejar o mal. Desejar o mal, isso aí não pode ser evangélico. O evangélico não deseja o mal para os irmãos, seja quem for, porque toda a família humana são nossos irmãos, todos, e que estão no mundo espiritual também. Não adianta nós ficar xingando os espíritos porque são isso, aquilo. Eles são nossos irmãos, gente. Tem milhões nós ajudando e tem milhões nós pedindo ajuda. Isso é interagir, é praticar o bem e a caridade. Nunca pensar em desejar o mal para uma pessoa, nunca.
É o mesmo trabalho de você pensar o mal ou o bem. Então pensa o bem, que o bem vem de volta. E o mal também vem de volta para quem pensa o mal do irmão. Então vamos pensar o bem. Como é que nós queremos ser uma pessoa que tenhamos saúde e paz no coração se nós desejamos o mal para o próximo? Que paz que nós podemos ter no coração? É a paz que nós estamos mandando para os irmãos. Se nós estamos mandando paz, nós vamos receber a paz. Com certeza. É recíproco. Agora, se você só desejar o mal para os outros, só criticar as pessoas, nós temos sempre doente, muito doente. Então nós temos que mudar os nossos pensamentos. E é o primeiro passo que nós temos que dar na terra, pela caridade e o amor, é amar o próximo. Enquanto nós não amamos o próximo, nós somos muito infelizes. Nós temos que entender isso. É preceito de Jesus. É preciso saber que a mediunidade nada tem a ver com a moral para o seu exercício de comunicação com os homens. É bom compreender que a moral marca o rumo sublimado do intercâmbio. Assim, o médium de alta conduta moral se faz instrumento de espíritos superiores para se ter facilidade de intercâmbio com os espíritos. É necessário, para ter esse intercâmbio com os espíritos, é necessário se faz que se tenha simpatia dos bons espíritos. É afinidade. A mediunidade não precisa da moral para a mediunidade. A mediunidade é um instrumento da alma. Agora, usar esse instrumento que é a diferença. É que nem uma faca. Faca de 2 gumes. Você pode usar a faca para cortar o legume, para te beneficiar, fazer o bem, e pode usar a faca para fazer o mal para o outro. A mediunidade é igual. Você pode usar a mediunidade para fazer o mal, porque uma pessoa que não se corrige, não se disciplina, não se educa na moral cristã de Jesus, como que ele vai ser um bom médium? Como é que ele vai atrair bons espíritos para perto dele? Nós vamos trazer os espíritos aquilo que somos, aquilo que pensamos. Os espíritos, quem chama os espíritos somos nós, com nossos próprios pensamentos. Eles vêm até nós porque nós estamos pensando, e eles pensam na mesma faixa e vêm até nós. Então nós temos que ter muito cuidado, porque os espíritos, eles podem... Porque como é que uma alma viciada pode receber um espírito de luz? Um espírito honesto, um espírito sério, não humilde. É difícil. Uma pessoa que tem vício vai atrair quem? Vai atrair os espíritos que têm esses vícios também. Daí vai dizer, porque os espíritos me perseguem. Não perseguem, nós é que chamamos eles, com nossos vícios. Isso é que nós temos que entender. Então a mediunidade precisa da moral cristã para ser um bom médium. Um médium honesto, sincero, cumpridor dos deveres. Este, humilde, amar a todos. Aí ele está amando e traindo tanto os que estão no corpo físico, como que estão no mundo espiritual, gente. Porque é 2 mundos entrelaçados. Então nós somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que pensamos. Se você quer uma boa companhia, um espírito de uma envergadura maior, pense no bem e pratique o bem. Pratique o bem. Tem que pensar e praticar. Isto é fundamental. A doutrina espírita estimula, incentiva os médios nas mudanças dos seus comportamentos. Mude de vício, mude de hábito, Constrói um homem novo dentro de nós, procurando mostrar o Evangelho como ponto alto de exemplos que devem ser seguidos para ouvir altos conselhos do plano superiores. Porque nem todos os medianeiros, quer dizer aqui médios, nem todos os médios que às vezes desconhecem a moral cristã têm facilidade
nas comunicações, porque a moral determina a qualidade do intercâmbio com os espíritos. O que vai resolver? O que vai nos ajudar? O que vai nos favorecer? A bondade, a honestidade, o homem de bem, que pensa mais no próximo do que em si próprio. Ele deixa, às vezes, de ajudar ele para ajudar outro. Às vezes, ele deixa de comer alguma coisa para dividir para quem não está com fome. Ou divide. Entendeu? Esse é o bom médio. Bom médio não explora ninguém, não cobra ninguém, nem R$1 pega de ninguém, não cobra e não pega. Esse é o cristão verdadeiro, que se doa, mas se doa com alma, com amor, com benevolência, sempre desejando o bem para as pessoas. Seja quem for, pensa o que pensar. O que se pensar é dele, não é nosso. Agora, o que nós pensar é nosso. O que nós fazer é nossa obra. Aí nós temos que dar conta. Agora, o que os outros fazem, não depende de nós. Agora, depende de nós é orar por eles. Quantas pessoas que errou muito, em toda parte, em toda profissão, quantos erros. Agora nós vamos começar a excomungar todo mundo porque erra, e nós não erramos também? Temos muitas pessoas que errou muito nos comandos, mas nós temos um dever de orar por eles, que estão também precisando de oração. Eles estão no corpo físico também. O Espiritismo tem uma missão de estimular, de ajudar a vida reta para os médiuns espíritas, para que esses tenham comunicações de mensageiros de luz, que enviam mensagem para a educação e a instrução das criaturas, e para tanto deve saber orar, buscando com a prece assistência dos benfeitores da vida maior, pela afinidade da moral, né? Da moral sadia, na pureza dos sentimentos. Nós temos que ter puros sentimentos, gente. Nós não podemos contaminar os nossos pensamentos com pensamento contrário à caridade. Então, nós temos que estar sempre vigilante e orando, como Jesus ensinou, para não cair nas influências das trevas, que são muitas que estão nos rodeando, esperando uma brecha da nossa parte para chegar até nós. Nós não podemos facilitar. Temos que sempre estar muito esperto, sempre vigiando nossos pensamentos. Os bons médiuns devem conservar essa conduta e crescer nesse ambiente, porque está na tarefa deles divulgar a doutrina espírita como consolador e instrutor da humanidade. Temos essa tarefa de divulgar a doutrina de Jesus, porque religião só tem a de Deus, que é de Jesus, a religião pura, né? E nós temos um dever de divulgar. Mas para divulgar a doutrina de Jesus, nós temos que divulgar o bem, gente. O bem 24 horas. O dia que nós tiver o pensamento correto, honesto, com simplicidade, com muito amor no coração, 24 horas, que nunca vai acontecer em curto prazo, porque nós temos muitos altos e baixos na nossa vibração. Uma hora está bem, outra hora você não está tão bem, uma hora está pensando uma coisa, outra hora está pensando outra. Nós temos que corrigir os nossos pensamentos, porque tudo sai do nosso pensamento. Tudo que nós construímos na Terra sai do nosso pensamento. Tudo. Todos os projetos da Terra, todas as profissões da Terra, nós temos que usá-lo, se utilizá-lo do pensamento. Não tem outro caminho para a nossa evolução espiritual e moral que não seja o pensamento. O bom pensamento, todos os momentos que pudermos. Qualquer lugar que você está, qualquer momento, se vir um pensamento ruim de uma pessoa, desarma esse pensamento. Ore por ele no momento. Se veio essa aqui uma coisa ruim para pensar dele, não, eu vou pensar o bem.
Isso é meu dever. E já mandam um pensamento positivo, gente. Não custa nada. Só assim nós estamos limpando a nossa alma também, burilando a nossa alma, crescendo nessa escola da vida, que é uma escola de aprendizado de milênios, que nós vamos e voltamos aqui, para aprender um dia e chegar ao reino angelical. Vamos em frente. Os bons médios devem conservar essa conduta e crescer nesse ambiente, porque está na tarefa de divulgar essa doutrina. Essa é a nossa tarefa. Como vamos divulgar uma doutrina santa se nós não se santificar? Nós temos que melhorar. Procure o treinamento com a oração. Procure sempre estar em oração, né? Com ela sentirás a presença do céu no centro da própria vida, para iniciar o autoaprimoramento, acendendo luzes nos valores que vós, por vezes, dorme. Quantos valores nós chamamos de dormir dentro de nós? Ore e vigie, constantemente, apurando todos os seus raciocínios, escolhendo os caminhos a seguir, purificando os pensamentos na fonte geradora, para que a caridade seja ativa no seu mundo interno. A mediunidade é instrumento que pode agradecer a alma. A mediunidade é instrumento que pode engrandecer a alma, mas pode envolver nas trevas, depende do que nós estamos pensando, conforme o seu uso. Para tanto, enviou Deus, sob o cuidado de Jesus, Allan Kardec, codificador, das instruções dos espíritos puros, para a segurança da mediunidade, como instrumento de luz, instrumento da luz, fazendo reviver o cristianismo na face da terra. Nós temos que fazer reviver esse cristianismo de novo na sua essência. Vai demorar? Vai, mas nós estamos no caminho. A prova de que Jesus não desampara o seu rebanho é o envio do Consolador prometido, dessa doutrina esclarecedora aqui, que não vem para explorar, para cobrar, só vem para ajudar e vibrar bem para todos. Essa é o Consolador que Jesus prometido, que o apóstolo João assinala no seu Evangelho, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita tem uma grande responsabilidade, ela não pode fazer o mal para os outros. A doutrina espírita não precisa fazer o mal, só o bem, só o amor. Muito bem entendida e codificada pelo Allan Kardec, e se você se apega, estudando-a todos os dias, colocando em evidência, de modo a com eles conviver nos seus atos preceitos, conviver nesses atos preceitos, como sendo seus deveres que edificam e salvam. Será agradecido. Sempre nós temos que agradecer para a espiritualidade maior. Se você for médium, não esqueça de orar. Não esqueça de orar. O médium tem que vir em oração, identificando o valor da oração, educando os sentimentos, objetivando, envolvendo-se cada vez mais na moral cristã de Jesus, que é o que dá rumo aos dons, comunicando-se com os espíritos superiores, que não é fácil, porque esse é o desejo do mesmo. Os espíritos estão vibrando para nós também melhorar, para poder ter condições de se aproximar de nós. Nós precisamos se policiar, vigiar e orar. E não cessar a oração, onde tivermos. 3, 4 palavras é uma prece. E não precisa ser em voz alta, não. Deus não vai escutar a nossa voz, nem os espíritos. Eles vão escutar o nosso pensamento. Nós comunicamos com os espíritos e com Deus, com Jesus, com pensamento, gente. E esse pensamento nosso tem um valor e uma potência
que nós ainda não temos noção do poder do nosso pensamento. Por isso nós temos que sempre vibrar o bem para os outros, não o mal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Até amanhã, se Deus quiser, se nós tiver saúde, nós vamos voltar a falar mais um pouquinho do Evangelho. Obrigado, uma boa noite a todos e um beijo no coração de todos. E muita paz. Que a paz de Jesus seja conosco.